Devocionais, a Bíblia toda em um ano. Hoje, Deuteronômio, capítulos 4 a 7. Você já parou para pensar no privilégio de ouvir a palavra de Deus e ser chamado para um relacionamento com Ele? Deuteronômio, capítulos 4 a 7, Moisés exorta Israel a permanecer fiel ao Senhor, lembrando-os de sua aliança, seus mandamentos e sua graça redentora, o fato de Deus ser o libertador deles, o Deus que os tirou do Egito, da casa da servidão. Hoje, nós vamos explorar como esses capítulos nos desafiam a amar e obedecer a Deus com todo o coração. O capítulo 4 de Deuteronômio é iniciado com um chamado para a renovação da aliança. Agora Deus se dirige para aquela nova geração que estava às portas da terra prometida. O Senhor os chama para relembrarem a aliança e reafirmarem a aliança com o Senhor. Inicialmente, o Senhor faz isso com uma negativa, dizendo para não acrescentarem nada à palavra que Ele havia ordenado e nem diminuir nada daquilo que Ele havia dito. O Senhor estabelece então os limites da sua lei, dizendo que eram para fazer exatamente o que Ele ordenava, nem acrescentando e nem diminuindo. O povo de Israel deveria ter o cuidado de guardar muito bem a sua alma, para fazerem tudo o que o Senhor ordenou, para não se esquecerem de nada daquilo que viram e daquilo que o Senhor mesmo declarou a eles. O Senhor falou a eles, e deveriam reconhecer que esse é um Deus zeloso, um Deus que deseja que a sua vontade seja cumprida, seja realizada. O Senhor é tão fiel e zeloso com a sua aliança que mesmo no caso de que eles, ao terem filhos e netos, se esquecerem do Senhor e fazerem aquilo que o Senhor desagrada, fazerem ídolos para serem adorados, ainda assim o Senhor os disciplinaria, a fim de que eles tivessem o coração movido de volta a Ele, e então o Senhor os resgatasse desse castigo e os trouxesse de volta, porque o Senhor não os abandonaria, porque é um Deus misericordioso. Esse era um privilégio grandioso para Israel, pois não havia nenhum outro povo em que um Deus tenha falado no meio do fogo, em que um Deus tenha chamado eles para tirá-los de um meio de um povo estranho. Isso era algo que somente Israel desfrutou com o único Deus vivo e verdadeiro, o Senhor. O capítulo 5 reafirma, inclusive, os 10 mandamentos. O Senhor reordena os seus mandamentos, estabelecendo de novo as diretrizes para a lei do povo, a lei resumida ao seu povo. E há um detalhe curioso, uma diferença entre os 10 mandamentos contidos aqui no Deuteronômio 5 e aquele que nós vimos em Êxodo 20. Aqui no 4º mandamento, o Senhor estabelece como base, como o motivo para o cumprimento do 4º mandamento de se lembrar de guardar o dia de sábado, não a criação, mas sim a redenção. Essa nova geração deveria guardar o sábado, se lembrar do dia do Senhor, porque eles foram escravos na terra do Egito, mas o Senhor os resgatou, os redimiu. Agora o motivo para celebrarem uma santa convocação ao Senhor é a libertação, é o fato de serem chamados para ser povo de Deus. O capítulo 6 estabelece a ordem principal desse conjunto ao lembrar Israel de que o Senhor é o nosso Deus, e Ele é o único Senhor. Por isso, devemos amar ao Senhor de todo o coração, de toda a alma, de toda a força, e transmitir esse ensino aos filhos, à geração que viria, a geração que vem logo após a nossa geração. Após essas ordens, o Senhor traz admoestações, traz alertas, para que o povo não se contamine, não se esqueça do Senhor, não coloque o Senhor à prova como seus pais fizeram, para que eles não se misturem com os povos daquela terra que conquistariam agora e não fossem infiéis a Deus, porque eles eram um povo santo para o Senhor. E então o Senhor desejava ser santificado pelo seu povo através da santidade, da separação deles de outros povos. E se fizerem isso, o Senhor os abençoará. Essa é a promessa final dessa sessão. As bênçãos decorrentes da obediência. Aqueles que obedecem ao Senhor, que obedecessem ao Senhor, seriam abençoados.
Os povos os temeriam. Eles ficariam apavorados, porque o Senhor lutaria por Israel. O propósito de Moisés, portanto, com tudo isso, era justamente exortar essa nova geração a ser fiel ao Senhor, a obedecer a todas as ordens do Senhor. Essa é uma ideia, uma expressão que se repete constantemente ao longo desses 4 capítulos. Do capítulo 4 ao capítulo 7, nós vemos várias ocasiões em que Deus lembra o seu povo e ordena ao seu povo que eles cumpram tudo o que ele ordenou, para que não aumentem e nem diminuam, simplesmente sejam fiéis à ordem do Senhor. Portanto, esse texto aponta para aquele que é fiel, aquele que foi o único que pôde cumprir perfeitamente a lei de Deus. Cristo é aquele que cumpriu totalmente a vontade do Pai. É aquele que foi obediente em perfeição, aquele que não falhou em nenhum mandamento, o único homem que passou por essa terra sem pecado. Cristo é o cumprimento da lei. Além disso, Cristo é o centro do amor e da adoração. Nós somos chamados a amar a Deus de todo o nosso coração, e Cristo é aquele que cumpre perfeitamente isso e que nos ensina a amar a Deus, a como devemos amar e devotar a nossa vida ao Senhor. Cristo nos libertou da escravidão do pecado e agora Ele nos capacita a amarmos a Deus. É Ele quem opera em nós tanto querer como realizar e, portanto, devemos desenvolver nossa salvação com temor e tremor. É dever nosso, irmãos, crescermos em santidade, sermos cada vez mais fiéis ao Senhor. Devemos guardar a palavra no coração. Devemos ensinar nossos filhos a guardarem a palavra de Deus. Nós devemos viver de forma santa, separados do mundo. Essa é uma verdade que precisa ser enfatizada em nossa época. Há muita confusão, muita mistura entre igreja e mundo. O mundo tem entrado na igreja cada vez mais e precisamos ser lembrados de que nós somos diferentes, que fomos chamados para a santificação e não para mistura e confusão. O cristão deve ser zeloso com seus relacionamentos, deve buscar relacionamentos que edifiquem a sua vida, devem cultivar amizades a fim de proclamar a glória de Deus e não para serem misturados com o pecado do mundo. Nós devemos depender da graça de Deus nesses momentos. Enquanto batalhamos para sermos santos no mundo, nós dependemos de Deus. Portanto, clame pelo Senhor. Ore para que o Senhor te capacite a ser um crente santo, a ser um crente diferente do mundo, a ser alguém que não age conforme o mundo age, mas que segue o exemplo de Cristo, que ama o Senhor, que se agarra à graça que vem da cruz de Cristo e assim busca a glória de Deus em todas as situações.